O nosso convidado de hoje é Silvio Santana. Eu vou deixar para ele se apresentar. A tema é sustentabilidade das OSCs, seus desafios e perspectivas. Eu já passo a palavra para o Silvio. Então, boa atividade a todos e a todas. E é com você, Silvio. Obrigada e seja bem-vindo. Gente, é um prazer muito grande estar aí com vocês para poder trabalhar alguns temas que me imagino estão na cabeça de vocês e já estão nas experiências também que vocês têm vivido nos últimos anos. Eu sou de origem, eu sou mineiro, eu não sou fanático. E sou economista agrário, que é um negócio meio estranho. E como economista, eu sou um advogado incompleto. Então, eu caí, sem querer ou querendo, eu caí muito na questão de regulação, do marco legal, etc. E venho trabalhando nisso com a organização que eu faço parte, que é a Fundação Esquel, desde 1990, gente, é um século já. A Fundação Esquel foi criada por gente como Plínio Arruda Sampaio, Cristóvão Buarque, na época que ele era bom, gente assim desse padrão. E a ideia era trabalhar para a erradicação da pobreza e promoção do desenvolvimento sustentável. E optamos, digamos, desde o início, para trabalhar muito sobre o Nordeste, inclusive por problemas climáticos. Na época, ninguém falava muito de mudança climática, mas a gente já estava atolado nisso, preocupadíssimo com isso. Mas, bom, isso é só para começar a Fundação, então, trabalhou praticamente desde a sua constituição com questões de regulação, do marco regulatório, e bom, nessa caminhada, né, a gente chegou até nos anos 2000, né, já com bastante experiência e muitas ansiedades, muitas angústias sobre a questão da regulação das entidades, e a gente viu que a gente vivia num ambiente teoricamente liberal, mas na prática muito hostil contra as entidades. E a gente, então, resolveu fazer um projeto que vai se consolidando, um projeto que a gente conseguiu financiamento para um projeto e chamamos para trabalhar junto com a BONG, com o GIF, com o MST, o MAB, e com gente de um espectro muito grande e ideologicamente muito grande, por exemplo, a Associação Paulista de Fundações, ou SEBRAF, né, que é a Central Brasileira, Confederação Brasileira de Fundações, que são entidades compostas por associados bastante mais conservadores do que a gente, para dizer alguma coisa gentil. Né? Mas, então, a gente, aos poucos, foi consolidando a ideia e terminou nascendo essa ideia da plataforma Miroski, que tinha 5 pontos. Eu gosto muito de insistir nesses 5 pontos, porque muita gente acha que Miroski é a Lei 13.019. Eu fico horrorizado com essa ideia. Entende? Porque Miroski é uma plataforma para a articulação política e institucional das organizações que queremos fazer um ambiente regulatório decente. Entende? Entre esses ambientes regulatórios decentes significa o seguinte: nós queremos uma democracia participativa real. Né? São dos 5 pontos, 3 pontos são sobre democracia participativa. Fortalecer os conselhos, fortalecer as lideranças participantes nos conselhos, dar condições para que os conselheiros e os cidadãos participem, etc. São 3 pontos. O outro ponto era nós queremos uma relação decente com os poderes constituídos, ou seja, com os governos, que vai resultar na contratualização, ou seja, esse ponto particular resulta na Lei 13.019, como a gente regula o contrato nosso, digamos, os compromissos nossos e do governo conosco, né, nas ações conjuntas, de parceria. E o último ponto era o ponto do financiamento, da questão financeira das entidades, ou seja, o ponto da sustentabilidade. Então, são 5 pontos que são Miroski, não é a 13.019, pelo amor de Deus, se vocês pensam isso, vocês estão errados. Eu vou começar brigando com vocês. A 13.019 não é o Miroski, a 13.019 é um pedacinho, é 20%. E aí a gente tem que trabalhar em cima dessas outras coisas.
no processo de construção da plataforma e da relação com o governo, até o governo Dilma, né, porque depois disso foi totalmente inviabilizado qualquer contato com, digamos, com o governo federal, a gente passou por uma discussão que a gente fixou em 3 grandes temas que estavam agoniando todo mundo. Um era talvez o mais simples e mais complicado ao mesmo tempo, que é o problema do conhecimento. Quando a gente começou a discutir com o governo, a gente viu que eles não entendiam nada do que nós éramos, nada do que a gente estava fazendo. E olha que isso era gente do campo mais à esquerda, do campo do PT, etc. Gente, digamos, do movimento social, etc. Mas eles tinham uma ideia muito, muito pobre do que éramos realmente. Então, tinha uma que chamava agenda do conhecimento. Precisava de ter uma agenda de conhecimento. Nós precisávamos de aparecer melhor, porque não era só em relação ao governo, mas era em relação à própria sociedade. Tinha havido um movimento muito grande de criminalização das organizações, 3 CPIs, num espaço de tempo curtíssimo, né? No começo do governo Lula, teve praticamente 3 CPIs do governo Lula, CPI das ONGs, né? Uma era contra o MST particularmente, mas as outras eram contra as ONGs em geral. E a gente viu que havia uma distorção de conhecimento incrível, tanto nos órgãos de governo, quanto no parlamento, quanto na própria sociedade, que não entendia. Quando eu comecei nas organizações, era legal ser de uma ONG, olha que bacana e tal. Depois virou, ONG, que coisa perigosa quase, né? Desconfiança, tudo corrupção, essas coisas. Bom, então, a primeira agenda foi de conhecimento, a segunda era o que a gente chamava que ficou sendo chamado de contratualização, que é o que vai dar a Lei 13.019, né? E o terceiro ponto, que era também o da sustentabilidade, que a gente não avançou. A gente priorizou a contratualização porque nós acreditávamos que isso é muito importante, porque nós acreditávamos que realmente haveria uma continuidade disso dentro dos estados, dentro dos municípios, e precisava de resolver realmente para criar condições para que as organizações da sociedade civil tivessem relações decentes com o governo. A primeira coisa que me ocorreu, eu perguntar, vocês já pensaram por que a gente se associa? Por que a gente cria uma organização? Entende? Assim, eu criei uma organização, eu participei da criação de uma organização, de várias organizações, porque eu queria mudar o mundo. Entende? Eu tinha valores, etc., que me indicavam que esse era um caminho adequado, né? E essa resposta me satisfaz, assim, pessoalmente. Mas tem muita gente que acha que as ONGs existem por causa do governo. Ah, não, porque o governo deixou de fazer, então eu vou fazer. Eu acho que isso é Existem organizações que são criadas assim, com essa percepção, mas, no fundo, não é bem isso, não. Eu faço... Assim, se o governo fizer e errar fazendo, a gente não vai fazer uma OSC, então não é porque o governo faz ou não faz, é porque eu quero fazer uma coisa boa e quero fazer um bem para a minha comunidade. Então, não interessa tanto assim, se o governo está fazendo ou deixando de fazer, se o governo chega ou não chega, não. Eu faço porque eu quero fazer o bem, eu quero fazer uma coisa legal, eu quero fazer uma causa. E aí, se a gente fizer a abstração de muitas formas com as quais nós lidamos, né, com as organizações, que bicho que nós somos realmente, né? Eu acho assim que, no geral, a gente atua dentro dos objetivos fundamentais da República, que estão escritos na Constituição Federal. A maioria, nossas organizações, em geral, independente da ação específica que elas estão atuando, elas estão em cima disso. A gente está buscando uma sociedade livre, justa, solidária, promoção do desenvolvimento, acabar com a pobreza e a desigualdade, promover o bem-estar de todo mundo, né? Nesse sentido, isso que nós somos, de certa maneira, operamos como um setor público, só que não somos estatais. Né? Somos privados, somos organizações privadas, somos um setor público não estatal. Entende? Quer dizer, tem o setor público, estatal, mas nós não somos dele, não somos parte dele. Né? E aí é o seguinte, se a gente fosse um extraterrestre, chegasse no Brasil e visse uma coisa chamada OSC, o que a gente ia pensar? E não conhecesse nada em volta.
No fundo, é o seguinte, nós somos instituições, unidades que produzem bens e serviços para a população, né? A forma jurídica chama Organização da Sociedade Civil, Código Civil, leis, etc. Isso, existem unidades de produção de bens e serviços. Nós somos uma dessas formas de unidades de produção de bens e serviços. Somos diferentes das outras. Você tem uma forma, uma unidade de produção de bens e serviços chama-se governo, outra forma chama-se empresa, outra forma chama cooperativa. Mas são unidades, grupos de pessoas operando para gerar um bem, um serviço para a comunidade. É isso sim, no limite, a gente é isso. Depois vem os pendurucalhos jurídicos. Ah, não, você é uma associação sem fins lucrativos. Ah, tá, é diferente. Mas na essência, abstraindo de todas essas formas jurídicas, etc., a gente é isso, a gente é uma unidade de produção de bens e serviços. E é gozado quando você começa a se ver assim, eu fiquei, por exemplo, pensei o seguinte, uma igreja é uma unidade de produção de bens e serviços? É. Ela produz tranquilidade e paz de espírito para as pessoas, entende? O produto dela, entende? É dar uma consciência para as pessoas ficarem em paz, entende? Amar uns aos outros, etc. Ela está transmitindo uma série de informações e de contextos, etc., para as pessoas viverem bem. Então, ela é uma unidade de produção de um serviço, de um bem, que é espiritual, tudo bem, mas é da mesma forma. No fundo, é igualzinho uma terra, um escritório da terra. Só que a terra é para uma coisa, a igreja é para outra coisa. E nós somos para outras coisas diferentes. Então, vamos para frente, todos produzindo. Vamos para frente um pouquinho? Aí vamos ver o que nós somos, quantos que nós somos. Só na Bahia existem dentro, assim, ativas, né, 13.600 e poucas organizações da sociedade civil. É muita coisa, gente. Pode parecer pouco, mas é muito. Dada a natureza da gente, né? Mas, ao mesmo tempo, tem praticamente 55 mil CNPJ, que são CNPJ de organizações sem fins lucrativos dentro da Bahia. Ou seja, para cada uma das OSCs ativas, parece que tem quase 5 outras que não estão ativas. Entende? Tem CNPJ, mas aparentemente não estão operando, que não estão trabalhando. Uma parte dessas 55 mil trabalha mais ou menos assim. 2/3 delas funcionam irregularmente ao longo, se você pegar 3 anos, esse número aí vai cair para 20 mil, 25 mil organizações que estarão ativas dentro de um prazo de 3 anos. Então, às vezes a organização trabalha 1 ano, aí no outro ano ela fica inativa, depois ela recomeça lá na frente, mas é a mesma, digamos, é a mesma organização. Então, tem uma dificuldade aí que é muito importante quando a gente for pensar em regulação. Tem uma dificuldade que é quem é que nós somos, quantos nós somos. Eu vou dar um exemplo. Para nós, organizações brasileiras da sociedade civil, quando a gente fala em entidades imunes ou que têm imunidade tributária, o Lucas Seara deve ter falado isso com vocês e o Mauri também, a gente pensa no quê? Pensa nas entidades SEBAS, que são 6.000, 7.000 organizações. A Receita Federal, quando ela fala em entidades imunes, ela fala de 80 mil. Então, quando eu vou discutir com um cara da Receita sobre imunidade ou sobre isenção, qualquer coisa, o cara da Receita está pensando em 80 mil. E eu estou pensando em 6 mil. A diferença é muito grande, né? Então, isso é importante a gente ter em mente, que isso não é só um problema de separar o joio do trigo. Não é isso, não. É muito mais complicado. E a gente precisa fazer um esforço dentro da regulação para melhorar isso, para melhorar a capacidade de identidade, de identificação das organizações. Ok? Se a gente não tiver isso melhor organizado, melhor definido, fica muito difícil. Ninguém sabe, é uma ONG, como é que diabo, o que é isso, né? Ninguém... Assim, a polícia usa uniforme, aí você sabe que ele é polícia. Então tem a identidade até visual.
Uma ONG é uma abstração, entende? Então, as pessoas não conseguem identificar. E não é pensem bem, gente, isso não é um problema para o governo, isso é um problema para o cidadão. O cidadão, quando se relaciona com você, com tua organização, ele não sabe com quem ele está se relacionando. Entende? Então, é importante a gente ter um quadro mais claro, uma identidade mais clara. Tá? Deixando isso de lado, né, a gente, vendo com só as estatísticas mais grosseiras desse negócio, é o seguinte, ó, 14% dessas organizações da Bahia são dedicadas à execução direta de políticas públicas, ou seja, na saúde, educação e assistência social. Só 14%. 86% não estão operando diretamente políticas públicas. Podem estar operando, sim, políticas públicas na área de agricultura familiar, na área de, sei lá, de outras áreas, cultura, etc. Mas não nessas políticas tradicionais, ok? De assistência à saúde, etc. Essas organizações, essas 14% de organizações de saúde, educação, etc., elas ocupam 80% dos empregados e acumulam 83% das receitas. Ou seja, esse grupo, só esses três grupos, 14% dos 13 mil lá, das 14 mil, para ficar um número bonito, desses 14% aí, eles detêm 83% da receita. Quer dizer, praticamente quase a maior parte das receitas das organizações estão com essas organizações que estão dedicadas à saúde, educação e assistência social. Isso significa, outra vez, quando eu for conversar com a Receita, Secretaria de Fazenda do Estado, ele vai me dizer o seguinte, irmão, eu quero garantir, por exemplo, que as pequenas organizações, os 86% das organizações, que são menores, são pequenas, não sejam tratadas como a Santa Casa da Bahia, né? O Hospital Real Hospital Português, que é uma entidade sem fim lucrativo, é uma organização da sociedade civil. Ok? Então, a gente tem que ter esses dados presentes. A massa maior de recursos, etc., está sempre falando para organizações de educação, saúde e assistência. E as organizações como as nossas ficam com somente o resto, ou seja, com 17% da receita. Depois a gente vai ver o que significa isso. E os restantes, como é que estão desenvolvidos? Grande parte religiosas, organizações religiosas. Mas organização religiosa aí, nessa estatística, não significa igreja e culto. Significa entidades que estão vinculadas de alguma maneira como organização religiosa, entende? Mas que estão desenvolvendo ações comuns às outras ações do campo social, que a gente chama do campo social, ou seja, na área até de educação, de saúde, assistência social, etc. Mas, digamos, elas estão inscritas, né, cadastradas como organizações religiosas. Por exemplo, as pastorais sociais, as ações sociais desenvolvidas pelas igrejas, pelas comunidades, das igrejas presbiterianas, metodistas, etc., como é que elas entram nisso? E entra aí nessas 26% de organizações religiosas. 12% de organização de agricultor, 25% de organizações de desenvolvimento, defesa de direito e 9% de educação, de cultura e recreação. Esse grupo cresceu muito no governo Lula, do governo Lula para cá. O grupo da cultura, né? Criaram os pontos de cultura, etc., e isso realmente deu um incentivo muito grande para o grupo. Esse nosso coletivo, chamado Organizações da Sociedade Civil, tem desigualdades institucionais imensas, né? 1,8% das grandes OSCs, grandes e muito grandes, concentram 87% dos empregados e 84%. E tem uma receita média anual de 36 milhões, em reais de hoje, de 2020. No outro extremo, 86% das OSCs, micro e pequenas, né, micro, mini e pequenas, tem 2% do empregado e 2% da receita. E tem um orçamento anual médio de 19 mil reais. Atuais. Isso ou seja, o chamado mundo OSC, tem 86% tem muito pouco dinheiro. Muito pouco dinheiro, muito pouco empregado. Ok? Então, isso é bom a gente ter em conta. Quer dizer, quando a gente pensar em marco regulatório, é para quem que nós vamos pensar o marco regulatório? Nós temos que pensar o marco regulatório para as pequenas,
Prioridade nas pequenas, que é a maioria, e não abstratamente, entende? A gente não pode pensar regulação e tal abstratamente, tem que pensar a regulação pensando nisso. Se eu fizer uma regulação que beneficia as pequenas e as grandes entrarem, pode ser um problema. Entende? Porque as grandes, não, de repente, não precisam desse apoio, né? Mas as pequenas precisariam. A receita média das OSCs baianas é 817 mil. Eu ia ficar muito feliz se eu tivesse uma organização que tivesse uma receita média anual de 817 mil. Mas isso é por quê? Porque tem um grupo lá na ponta, no extremo, que tem uma receita média muito alta. Então, 94% das organizações que têm até 9 empregados, das nossas OSCs, está abaixo dessa média. 94% abaixo dessa média. E dessa receita que nós estamos falando, gente, surpreendam-se, o governo contribui somente, o governo estadual, federal e municipal contribui somente com uma merreca. Isso são dados oficiais do governo do estado, dos municípios e do governo federal. Da receita total das organizações, o estado só contribui com 16%, 17% para ficar freguês. O resto desse dinheiro vem de outras fontes, não vem do governo. Isso desmascara também a ideia que as OSCs vivem do governo. Quer dizer, no mundo real, 83% dos recursos não vem do governo, vem de outras fontes. A gente se vira, a gente vai ver um pouquinho isso aí na frente. Uma das coisas que eu acho que é super importante para nós é o voluntariado. Se a gente não tivesse voluntários, gente dedicada voluntariamente, solidários, etc., sem salário, ou recebendo salários abaixo do salário de mercado, etc., a gente não conseguiria sobreviver. Na Bahia tem 467 mil voluntários. Isso identificado na PNAD, né? Pesquisa Nacional de Amostra de Domicílio. 467 mil, a maioria mulher. 65%. 85% dos voluntários são negros e pardos. Estou falando isso porque isso tem uma implicação depois em outro lugar. Se a gente transformar esses 467 mil que trabalham tantas horas por semana, etc., em trabalhadores equivalentes ao tempo completo, daria quase 100 mil. São, vamos dizer, 97 mil pessoas que estão trabalhando de graça para a sociedade. Além dos que já estamos que já trabalhamos com emprego. Tem empresa, temos, em muitas organizações nós temos empregados. Pessoas que trabalham remuneração. Esse pessoal, essas 97, o equivalente, esses 467 mil pessoas, trabalham de graça, para o bem comum. É um exército, gente. Isso é um patrimônio das organizações. E nós somos péssimos gestores patrimoniais, então a gente não dá a menor bola para isso. A gente não considera o voluntário. É quase como ele estivesse fazendo, é quase como se fosse, está mais fazendo sua obrigação, entende, de ser voluntário. E não é bem assim na cabeça das pessoas, né? E olha bem, se a gente tivesse que pagar esses 467 mil como equivalentes a 97 mil, as organizações tinham que ter mais 3,2 bilhões na mão para pagar esse povo. É muito dinheiro. Entende? É muito dinheiro. É 30% do que a gente tem como receita. Mas, bom, se o governo tivesse que pagar com a base salarial, eles seriam 4 bilhões todo ano. Ou seja, a sociedade, ao juntar-se nas nossas organizações e se dedicar ao bem público, estão oferecendo, né, para a comunidade em geral esse valor aí de 3 bilhões. Isso é muito dinheiro em qualquer lugar do mundo, gente. Se você dividir esses 3 bilhões pelo número de entidades, vai dar uma fortuna para cada organização. O problema é que nós não damos a menor bola. Eu tenho certeza que vocês não têm uma contabilidade de quantas horas os voluntários de vocês trabalham. Que além de política, né, e democracia, que são, digamos, elementos constitutivos da nossa ação, em geral, a gente é um ator econômico importante. A gente é um agente econômico importante. Essa dimensão é absolutamente desprezada por todos nós. Entende? Só que ela torna-se importante na relação com a sociedade. Vocês vão ver por quê, né? A gente, assim, são dados estatísticas oficiais, então não inventei nada, isso não é na minha cabeça não, tá?
as nossas organizações são responsáveis por 2,6% do PIB da Bahia. E tá, entre 60 setores da economia baiana, somente 6 setores têm porcentagem maior do que a gente. Ou seja, nós somos agentes econômicos relevantes, importantes na Bahia. Não só na Bahia, no Brasil, mas na Bahia é mais ainda. Porque no Brasil, em geral, as organizações respondem por 1,8%, 1,9% do PIB. Aqui é 2,6%. É acima da média brasileira. É muito importante isso, gente, a gente tomar conta, perceber que nós somos atores econômicos importantes. Não é só ator político, não. E essa desconexão que existe na nossa cultura é prejudicial, porque quando eu vou conversar com algum ator político ou institucional, eu chego lá pensando na minha ONGzinha, né? É um negocinho pequenininho, né? Aí eu já entro perdido, já estou vendido. Se eu chegar lá e dizer, não, olha aqui, 2% do PIB, 3% do PIB da Bahia é produzido pelas organizações da sociedade civil. E somente tem 6 setores, gente. Para e pensa. Assim, a estatística econômica diz que normalmente trabalha com 62 setores. Assim, indústria de transformação é um grande setor, mas dentro da indústria de transformação tem 10, 20 setores, subsetores. Nós somos maior do que praticamente só tem 6 setores maior que nós, entende? Na economia global do Estado. Então nós somos importantes, pô. Tem gente muito menos importante do que nós que faz muito mais escândalo do que a gente. Entende? É claro, o comércio, né? Em geral, comércio geral, mas se você pegar o comércio quebrado também, por subsetor do comércio, você vai ver que nós ganhamos da maioria. Então, esse eu acho que é super importante a gente ter essa dimensão presente, porque é um instrumento que a gente tem para negociar como organização. Eu não vou mais negociar com o governo do Distrito Federal ou da Bahia como se eu fosse um pobrezinho infeliz. Entende? Eu tenho que negociar como um ator relevante. Outra coisa, a gente emprega 80 mil pessoas. O segmento OSC na Bahia emprega 80 mil pessoas. Aí também tem os dados aí. Somar os voluntários daria quase 180 mil pessoas. É 7% da população ocupada. Ou seja, nós somos quase 7%, 7,8%, 8% da população ocupada está dentro das nossas organizações. É muita coisa. Outra vez, as OSC perdem para os 5 maiores setores da economia. Só tem 5 setores que empregam mais do que a gente. Governo, né? Governo estadual e prefeitura, né? 400 mil pessoas, quase 500 mil pessoas no governo, né? Mas a maioria dos setores da economia baiana não emprega tanta gente assim, dos subsetores também não emprega tanta gente assim, né? A gente só perde para 5 subsetores. Né? E outra coisa mais interessante, isso é um dado também que pouca gente conhece, mas se a gente botar 1 milhão dentro de uma OSC, dentro de uma entidade da sociedade civil, ela gera 100 empregos diretos, indiretos e induzidos, que eles chamam. 100. Sabe quanto que gera a construção civil? 50. Entende? 50. A indústria que gera tanto emprego, não chega a 500. Em média, a indústria dá 400 empregos gerados por cada R$1 milhão. Ou seja, se você quiser, então, o resumo da ópera, se você quiser gerar emprego na economia baiana, emprega dinheiro com as OSC. Bota na mão das OSC. Só tem 5 setores que rendem mais do que a gente. Inclusive moda, entende? Alimentação, etc., que são setores, sim, importantes, mas que não têm um impacto social nem para a democracia, nem para a qualidade de vida das pessoas. A moda, tudo bem, gera muito emprego, mas não é a mesma coisa do que a gente, né? Não é o mesmo tipo de finalidade que a gente tem, né? Ou seja, nós somos grandes empregadores. Gente, bota isso na cabeça. Nós somos grandes empregadores.
Tinha uma organização lá em Pernambuco que chama Caatinga, não sei se vocês já viram falar dela, é muito famosa e tal, está dentro da ASA e tudo. Nos ajudou muito no POMC. A Caatinga era o segundo maior empregador da cidade, de Uricuri. Tinha a prefeitura e o Caatinga. Era o segundo maior empregador, então era a potência econômica da cidade, gente. Só que os caras nunca usaram isso como poder, mas isso é outra história. Hoje tem uma discussão sobre remuneração, desoneração da folha de pagamento. E o escarcéu está sendo feito em tem 17 setores, né, que são super importantes para o emprego, até a Globo fala isso, que estão querendo. Esses 17 setores empregam 6 milhões de trabalhadores. As OSC sozinhas empregam 3 milhões agora, em 2020. Ou seja, um segmento que é o nosso emprega metade dos caras que estão fazendo o maior carnaval para conseguir desoneração. E nós temos que pagar, nós que não temos o SEBAS, temos que pagar a folha de pagamento, sobre a folha de pagamento. Mas, bom, faz parte da nossa briga jurídica aí, do marco regulatório. Aí é o seguinte, no fundo, o que nos diferencia desse troço todo? O que é o nosso DNA? A essência da gente, como organização. Eu acho que, se a gente não ter isso bem claro, eu acho que é bem difícil. Nós não somos mercantil. Não é só que a gente é sem fins de lucro. E isso aí, tudo bem. Nós não funcionamos segundo as regras de mercado. Nós não somos orientados, nossas decisões, nossas deliberações, como instituições, não são orientadas para garantir o lucro do dono da OSC, que não existe dono da OSC. Né? Não é para isso. O que nos determina, essencialmente, é a realização dos objetivos republicanos, que eu comecei lá no começo da nossa conversa, eu falei. A gente opera para assegurar o bem e interesse público. A gente não está interessado em ganhar dinheiro e fazer alguém ganhar dinheiro dentro da nossa organização. Não é a remuneração do meu investimento, igual no setor privado acontece. Né? Então, acho que essa questão é de DNA das organizações, ou seja, nós não operamos segundo as regras do mercado. Se o mercado diz o seguinte, não, você tem que pagar um salário de miséria, a gente vai dizer, não, vamos tentar pagar um salário decente. Entende? Mesmo que isso signifique que a gente vai ter dificuldade lá na frente. Mas nós vamos fazer isso. Vamos ajudar as famílias? Vamos ajudar, independente de qualquer outra consideração. Mas isso não é eficiente, não é eficaz. Não é eficaz é morrer de fome. Né? Então, essas são assim, as ideias que nos orientam, as ideias que orientam o mercado. Então, acho que isso é definitivo. Né? E a outra coisa que é importante para a gente, nas nossas organizações, é que o assalariamento não é a relação social predominante. Também nós não conseguimos valorizar exatamente esse negócio. Quando você tem relações de assalariamento sendo as relações sociais dominantes, entende? É um estilo de funcionamento, é um estilo de condução, de deliberação, etc. Quando não é esse a relação social predominante, não é uma relação capitalista, vamos dizer, entre patrão e empregado, entende? Essa não é nossa praia, isso aí. Né? Então, a gente é obrigado a funcionar de uma maneira diferente. Sustentabilidade. Eu fiquei preocupado, como é que a gente vai definir isso aí? Né? Depois eu falei, vamos botar uma definição aí meio pedestre, assim, meio trivial, só para orientar a gente. Né? É a capacidade de uma organização produzir e se reproduzir hoje no longo prazo. Isso é sustentabilidade. Tem um montão de literatura, um montão de adjetivo associado a essa questão da palavra sustentabilidade. Né? Mas, digamos, vamos simplificar ao máximo e dizer, olha, sustentabilidade é isso, é capaz de ter uma organização capaz de produzir agora, reproduzir-se, né? E hoje no longo prazo. Não somente hoje, mas, digamos, ao longo do tempo. Ou seja, tem uma ideia de perenidade, de longevidade, né? E são 3 dimensões que eu acredito que são as 3 dimensões importantes para a gente analisar ou avalizar essas organizações, né? Econômico-financeira, ideológica
e jurídica política. Eu não vou ficar aqui dando dicas para vocês sobre captação de recursos, não, tá, gente? Pelo amor de Deus, esquece disso. As OSCs sempre têm essa situação de 11 bilhões de receita anual, com 814 mil e médio. Na economia capitalista, aí eu sou economista, na economia capitalista tem uma ideia, um princípio teórico que diz o seguinte: na média, se a média das organizações é X, e essas organizações estão crescendo, ou seja, elas estão aumentando, desenvolvendo-se, né, dentro do período, de um período, significa o seguinte: quem estiver abaixo da média está ferrado, para simplificar. Quem estiver abaixo da média vai estar em posições economicamente, do ponto de vista capitalista, economicamente ineficazes. Vamos para a quebradeira, vamos para a falência. Ok? E aí, o que acontece? No caso da Bahia, no caso do Brasil em geral, 94% está abaixo da média. As organizações são um fenômeno extraordinário. Conseguem sobreviver vivendo da ineficiência, ou seja, na ineficiência em relação ao sistema capitalista. Ou seja, com os dados, com os valores que nós temos, econômicos, financeiros, com os valores financeiros que nós temos disponíveis para nossas organizações, nenhum de nós devia estar aqui. Devia desistir, nós devia ter quebrado, falido. Por que a gente não fala? A gente não quebra, né? Por que a gente não vai para a falência? Porque a gente não é capitalista, né? Temos um voluntariado que segura a barra junto com a gente. Quer dizer, tem uma parte financeira que ajuda, que é importante, mas tem um voluntariado que Sabe que tinha 13.600 organizações. Então, micro-organizações que não têm empregados são quase 12 mil. Né? É quase a totalidade das organizações. A receita anual delas é muito pequenininha. Depois vem as mini, pequenas, etc. Bom, aí você vê o seguinte, que a receita média por ano, né, fica lá, das micro, 19, 20 mil, vamos dizer, 20 mil, um orçamento de 20 mil reais anuais. Né? As mini, que têm empregados, até 2 empregados, não, até 3 empregados, ou 4, melhor, 4 empregados, tem 260 mil de orçamento. Depois as pequenas têm 670, e aí vai. As médias têm 2 milhões, e depois vai crescendo, grandes e muito grandes, então tem essa quantidade. Então, vocês dizem, olha lá, 86% são pequenas que têm orçamentos miseráveis, um orçamento muito pequeno. Né? As mini também, né, tem um número grande, 94% das organizações são muito pequenas. Então, o que nós temos que pensar no marco regulatório? É o seguinte, como é que nós lidamos, como é que nós podemos fazer uma lei que permita que uma organização que tenha digamos, um orçamento anual de 20 mil reais consiga sobreviver sendo legal? Entende? É quase que impossível, entende? É quase que impossível, porque as condições, como disse o Rio, é tanta reivindicação, tanta restrição, tanta condição, tanta demanda de papel, de não sei o que, de registro, que você vai pegar o dinheiro que você tem e vai gastar tudo com isso. Por isso que muitas organizações não conseguem manter uma regularidade jurídica e fiscal. Podemos voltar lá para onde é que a gente estava, Roseli? Eu acho que, assim, sustentabilidade vai conseguir, você pode ter sustentabilidade econômica e financeira, mas para ter isso você tem que ter sustentabilidade ideológica. E aí eu estava dizendo, né, que a organização necessita, dentro dela, né, que tenha pessoas com princípios, né, com ideais reais, etc., valores, etc., visão do mundo, etc., que tem ideologia mesmo. Senão não consegue. Se não acreditar no que está fazendo, não tem dinheiro que resolva. Entende? E isso não é mágico. Entende? Isso não é uma questão assim, não, você está no automático. Não. Isso é uma questão que você tem que construir dentro da organização, de cada organização particular, dentro dos coletivos com os quais nós lidamos, nós organizamos, etc. Isso aí é uma construção mesmo, nós temos que fazer um esforço, é a tarefa, entende? Que nós temos que fazer, de gerar consistência ideológica. Assim,
pessoas têm que participar, né, no valor, na crença, numa noção clara da missão, do que a gente precisa de fazer. E para fazer isso, você precisa, né, de criar um mecanismo de reflexão a partir da ação que está sendo desenvolvida mesmo. E a ação que é desenvolvida, que nós desenvolvemos, é uma ação política. Vamos deixar de adjetivos fajutos. Nós fazemos ação política, sim, permanentemente, porque nossa ação se dá na polis, na cidade, então é uma ação política. Pode não ser partidária, pode não ser eleitoral, mas é política. Então nós temos que refletir sobre nossa ação política. E não confundir nossa ação como uma ação técnica, científica, abstrata. Não, nossa ação é uma ação política. Entende? E para isso a gente poder fazer uma ação política decente, né, consistente e que dê sustentabilidade para as nossas organizações, a gente tem que se educar e tem que produzir conhecimento. Isso eu acho que vocês sabem bem, porque vocês fazem isso. Né? No fundo, o trabalho de vocês é um pouco esse, de produzir, né, animação, etc., processo para que as comunidades gerem, né, suas mesmas capacidades, seus conhecimentos, valorizar isso aí para frente. Né? Isso é uma parte do problema. Outra coisa que a gente tem que fazer, a gente faz pouco, aí me desculpa, mas eu acho que a gente faz pouco, é estudar. A gente estuda pouco. Não tem tempo. Falta tempo para estudar. Porque estudar também é chato, né? Você tem que sentar, pegar um livro, pegar um artigo, anotar com calma, trabalhar mesmo. É trabalho duro, entende? Então, precisamos trabalhar nisso. Né? E para que a gente possa efetivamente produzir conhecimentos transformadores, produzir junto com as nossas comunidades, etc., conhecimentos transformadores. E eu estou dizendo que isso não é trivial, não. Por quê? Aí eu volto ao problema que o Richard colocou. A ideologia dominante na sociedade hoje, cada vez mais, né, é a ideologia da classe dominante, das elites dominantes. Não tem assunto. E essa ideologia não tem nada a ver com o que nós estamos propondo. Os valores modernos são os individualismos, entende? Não tem nada a ver com solidariedade, com fraternidade, nada. É furar o olho dos outros e lamber o buraco. Entende? E essa que é a regra, é a competição, entende? É isso que é a mentalidade dominante na sociedade. Então é o seguinte, não tem voluntário? É claro que não vai ter voluntário. Voluntário é otário, pô. Trabalhar de graça, nem relógio faz isso mais. Entende? Então, quer dizer, essa é a mentalidade dominante na nossa sociedade. Entende? Então, você está falando, você não consegue voluntário, você não consegue voluntário porque as pessoas, na cabeça delas, elas querem tranquilidade, comodidade. E nós somos uma proposta oposta a isso. Na mais elementar da ação que a gente faz, a gente está tirando o conforto das pessoas. Assim como dizia aquele primeiro-ministro da Inglaterra na guerra, a gente já oferece sangue, suor e lágrima. E os caras estão querendo é festa, pô. A turma está querendo é festa, não é... Zona de conforto. É, exato. Não quer, e tem razão, né? Quem que não quer? Todo mundo quer. Entende? Mas esse é o grande... É o grande. Então, depois disso aí, você vê o seguinte, bom, então a gente... Palavras com que a gente usa, união, coesão, colaboração, empatia, respeito, são coisas essenciais no nosso campo ideológico, na nossa maneira de pensar as coisas, mas não é a forma que as pessoas, em geral, né, estão pensando. E nós só pensando, né, elas são obrigadas a funcionar desse jeito. Isso é muito importante. As pessoas pensam do jeito que pensam, porque elas são obrigadas a funcionar assim. São obrigadas pelo trabalho que elas fazem, pelas cobranças que elas recebem, entende? Por isso elas têm que funcionar desse jeito. E se elas não funcionar assim, ela vai ser mandada embora, perder o emprego. Eu acho que, então, a estrutura do sistema produtivo e de relações sociais, etc., é de tal ordem que obriga as pessoas, de certa maneira, a funcionar de uma maneira que a gente acha que não é melhor para a sociedade. Vamos, a questão jurídico-política, que é a última, e a gente já está terminando. Isso é importante também, porque na relação humana, na relação social, quer dizer, você tem uma identidade quando você nasce, que registra no cartório,
né? Tem essa parte que o Lucas Seara deve ter trabalhado isso com vocês, com mais tempo, inclusive. Então, é importante ter essa questão do reconhecimento jurídico, político e da regularidade jurídica, etc. Mas isso, para mim, é a parte externa do iceberg, é aquela parte visível do iceberg, da sustentabilidade. A regularidade tributária, fiscal, jurídica, etc. E tal, é a parte externa do iceberg. O problema jurídico político vai muito além disso. Prestar contas, esse tipo de coisa. Alguém já viu a prestação de contas do MST? Mas é super importante o MST para a sociedade brasileira. Isso não quer dizer que eles não prestam conta. Estou dizendo o seguinte, que a legitimidade da organização, né, a sustentabilidade da organização vem de um reconhecimento jurídico, sim, mas político também. Sem esse reconhecimento político, não tem sustentabilidade. E nós somos ruins nessa parte. Então é o seguinte, de um lado, do lado jurídico, a gente é cobrado para 1000 coisas. Okay? Cada vez mais difícil de cumprir. E cada vez mais caras de serem cumpridas. Né? Agora, aqui eu discordo, inclusive, de alguns colegas nossos que trabalhamos junto na plataforma. Eu disse o seguinte, olha, as regras foram feitas, e são essas regras que estão infernando minha vida. Então, eu, como liderança ou militante de uma organização da sociedade civil, eu quero mudar as regras. Eu não aceito essas regras. Entende? É claro que eu tenho que cumprir, porque a lei atual é assim. Então, eu vou cumprir a lei atual, mas eu vou fazer de tudo, entende, para mudar. Ou seja, tem obrigações que são impostas às organizações da sociedade civil que são imorais, são indecentes, comparando com as outras organizações de fins lucrativos, de interesse privado próprio. Por exemplo, a entidade, uma microempresa. Nós falamos que quase 90%, 94% das nossas organizações são mini. Entende? Nós somos tratados, as micro e mini são tratadas como se fosse a Fundação Bradesco, que é dona de 1/3 do Banco Bradesco. Entende? Então, quando o Banco Bradesco anuncia, para vocês terem uma ideia do tamanho desses problemas, quando o Banco Bradesco anuncia assim, o lucro do banco foi de 1 bilhão ou 4 bilhões, 1/3 desse dinheiro vai para a Fundação Bradesco, porque ela é dona de 1/3 das ações do banco. A organização de quebradeira de coco do Lago do Junco, no Maranhão, é tratada igual a Fundação Banco do Brasil. Entendeu? Não pode, isso é absurdo, isso é até inconstitucional, mas ninguém reclamou disso antes. Por quê? Porque antes era tudo a nobreza que fazia as organizações da sociedade civil. As organizações populares só existem depois da ditadura. Antes era tudo organização de madame, entende? A madame tinha um probleminha legal, ela chamava o governador, falava, governador, como vai? Tudo bem? Resolve isso aqui. Pronto. Resolvia. Vai você fazer isso para você ver se você consegue. Então, essa é a grande diferença. Nós temos obrigações a cumprir? Sim, temos. Mas tem que ter mediação nisso aí. Por exemplo, o pessoal... Eu vou brigar com os contadores, não gosto de ouvir isso, não, mas, inclusive, o Lucas é um contador também. O microempresário individual, que tem orçamento, que pode ter um orçamento, né, uma receita de até 80 mil por ano, ou seja, o dobro, 90% dos 90% das entidades, ele pode fazer uma contabilidade só de livro caixa. Ele diz, recebi tanto, gastei tanto. A Receita Federal aceita. Vai você, organização da sociedade civil, fazer isso. Você tem que seguir as regras brasileiras de contabilidade, que são super detalhadas, super complicadas, mas você tem que seguir, porque a regra é essa. Se nós não mudarmos essa regra, desculpe, companheirada, se a gente não mudar essa regra, nós estamos condenando a maioria das organizações a não fazer, não funcionar legalmente. Então, talvez tenha que ir para a clandestinidade mesmo, mas isso é outra história. A plataforma nasceu um pouco em cima dessa indignação da gente. É impossível a gente continuar desse jeito, gente. Precisamos de mudar as regras. Não podemos aceitar as regras assim. São regras. Tá. Chama os advogados para ver como é que a gente sai disso aqui. Não sai. Então, nós temos que mudar as regras. Do ponto de vista, vamos lá, toda essa questão, assim, do ponto de vista, o que importa? Né?
é que a organização, tanto para a gente quanto para a população, que a organização seja a resposta. Seja a resposta real, né? Que as demandas da população, de alguma maneira, sejam cobertas, atendidas ou refletidas na nossa ação, de forma a ajudar que a comunidade, né, trabalhe melhor, descubra suas mesmas virtudes e controle seu mesmo destino. Outra coisa que é importante é que a gente tem que ser responsável. É um negócio que a gente não é muito bom nisso, não. Né? Mas a gente tem que ser responsável e responsabilizável. Entende? Ou seja, nossas ações e afirmações e tal, nós temos que ser responsáveis por elas. Ou seja, se der errado, nós temos que pagar por elas também. Nós temos que ter essa noção de que a gente, não é porque nós somos ossos, que somos bonzinhos, entende, que podemos ser irresponsáveis. Não dá. Temos que ser responsáveis. E responsável é resposta, entende? É responsabilidade, é compromisso com as coisas, né? Com o problema, com as mesmas questões éticas, morais, políticas e financeiras. Se a gente não tem essas três dimensões bem acopladas, bem arrumadinhas, entende? As organizações terminam. Ou seja, econômico-financeira tem que estar bem ajustada, e aí a gente entra com a questão do voluntariado. Depois, a parte ideológica é fundamental, quer dizer, se a gente não tem ideia, não vai para lugar nenhum, né? E tem essa questão jurídico-política que é vista muitas vezes só como uma questão jurídica, legalista, entende? Mas não é fundamentalmente uma questão política também. Sustentabilidade sem essas três dimensões é vazio, tá? Você não tá falando de nada com nada. Se olhar, todo mundo hoje é sustentável, né? As empresas mais bandidas se tornam empresas sustentáveis, autossustentáveis, etc. Então, sem a realização permanente, simultânea dessas dimensões, a capacidade de incidência política e social, captação de recursos tende a reduzir e se tornar impossível. Ou seja, então, captação de recursos, gente, não é captação de dinheiro, né? Quer dizer, captação de recursos é muito além de dinheiro. Né? É captação, como é que é? Da alma das pessoas. É captação de voluntário. Né? É captação no sentido completo da palavra. Não só no sentido de recursos financeiros imediatos, é um projeto, tem que fazer. A gente precisa disso para sobreviver, mas sustentabilidade não se consegue fazendo projeto. Se consegue na medida que você consegue articular essas dimensões de uma maneira construtiva e resposta à tua comunidade. A agenda da tua comunidade, senão não funciona. O que sai disso aí? É que as organizações da sociedade civil que são sustentáveis são núcleos de poder político. Isso é um negócio que parece assim que é meio tirado do cabelo, etc. Mas não. Se nós somos sustentáveis, nós somos realmente núcleos de poder político. Nós nem sempre percebemos isso. Nós nem sempre, eu diria, quase nunca a gente percebe isso. A oposição percebe. A oposição, quer dizer, aqueles que não concordam conosco, com as nossas propostas, percebem isso e atuam no sentido de desmantelar a gente, criminalizando as organizações, perseguindo, né, cerceando o trabalho delas. Isso é muito claro, gente. Muito claro. Só nós que não entendemos isso. Porque nós achamos que somos bonzinhos e que, por ser bonzinho, o mundo vai funcionar normalmente. Normalmente poderia, sim. Mas tem esse bando aí que vai atuar contra, vai atrapalhar. Então, nós temos que aprender a atuar como unidades de poder político, gente. Temos que aprender a atuar como unidade de poder político. Não é assim, ou seja, eu não tenho resposta exata do que isso significa, porque cada lugar é diferente, cada lugar vai exigir uma resposta diferente, uma adequação, etc. Mas a gente tem que botar na cabeça isso. Quando você é uma organização numa cidade, aconteceu muito isso no PUMC, no negócio da cisterna. Quando você é uma organização da sociedade que chega, que tem dinheiro na mão, entende? E começa a funcionar independente da prefeitura, do governo, etc, etc, etc.
imediatamente você vai chamar a atenção das outras pessoas e dos políticos tradicionais. E que diabo esses caras estão fazendo aí? E eu não estou dentro. E os caras vão querer, primeiro, engolir você. Se não der para engolir, eles vão tentar te sabotar. E se não der para sabotar, eles vão tentar criar um negócio igual. É mais ou menos um natural. Só que nós não funcionamos, nós ficamos assim, de frozô, sabe? Meio besta, assim, olhando isso como uma coisa que não tem nada que fazer. Né? Assim, se a gente é realmente sustentável, todo o pessoal que trabalha com a gente, que está ligado de alguma maneira na organização, eles passam a ser autores do desenvolvimento, não atores, como a gente inclusive fala. Não vão ser atores num palco assim da sociedade, que eles vão ficar lá fazendo show. Não, eles vão ser autores do processo social. Entende? Porque nós já discutimos a questão ideológica e a questão jurídico-política. Então, eles vão ter um domínio desses assuntos de tal forma que... Né, e eles vão construir as regras. Eles vão chegar e vão brigar para construir as regras. Né? Então, esse para mim, é o grande nó da sustentabilidade. Né? Para as organizações como as nossas, que estão operando, né, no campo do interesse público, etc., a sustentabilidade é, antes de tudo, política, não é financeira, gente. É importante a financeira, mas a sustentabilidade não é, a resolução do problema financeiro não resolve a sustentabilidade. Entende? Então, a sustentabilidade é, antes de tudo, a questão política. Era isso. Entende? Desculpa, eu sei que eu fui muito longe, gastei 1 hora do tempo de vocês, mas, pelo amor de Deus.